E aí pessoal, bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Nós somos o Rodrigo, que sou eu, e o Mestre do Terror, que é este cara aqui, mascote deste canal. E a gente vai falar sobre o que eu andei lendo, porque o Mestre do Terror não fala sobre o que ele anda lendo. Na verdade, ele não fala sobre nada, né? Mas vamos falar sobre o que eu andei lendo nos últimos dias aí e considero relevante dividir com vocês. E eu considerei relevante sim dividir essa ediçãozinha aqui do Almanaque do Capitão América número 84, Entre a Vida e a Morte, com a Madame Hydra na capa, que é uma personagem que nunca, pra mim, nunca fez muito sentido, né? Nunca fedeu, nunca cheirou. Não sei o que dizer a respeito dessa personagem. Essa edição aqui é de 86, 20 de 5 de 1986. E por que eu considerei relevante falar a respeito? Primeiro por ser um almanaque do Capitão América, que sempre me remete muito à minha infância. Adoro até hoje, né? Estão entre as minhas prediletas edições de lombadinha quadrada. E os almanaques do Capitão América tinham um certo apelo quando eu era menino, cara. Me parecia tão legal aquelas revistas que hoje em dia, quando eu me deparo com algum, eu sempre fico muito animado, assim, eu acho muito legal. E porque eu queria falar sobre algumas coisas que tem nesse almanaque. Na primeira história do Capitão América, com o argumento do J.M. de Mateus e desenhos do Mike Zeck, o bom e velho Mike Zeck, que eu acho muito bem. O que tem de mais interessante na história do Capitão América, na verdade não é nem tanto o confronto dele com a Madame Hydra e com o Constrictor aqui, que é um personagem bem segunda mão. Eu já acho a Madame Hydra também segunda mão, né? Mas é o fato de que nessa aventura aqui nós temos a estreia de um personagem que eu sempre considerei muito chato, muito segunda linha, muito sem razão de existir, mas que depois, muitos anos pra frente, viria a se tornar um personagem que eu acho muito interessante, que é o Nômade. Foi nessa história aqui, nessa edição, que o Nômade surgiu, que ele ganhou seu nome. Eu nunca havia imaginado, eu não sabia. Na minha cabeça eu achava que o nome Nômade e talvez até o uniforme tinham origem no Capitão América, que o Capitão América havia fornecido isso para ele. No entanto, quem forneceu tanto o uniforme quanto o nome dele foi a SHIELD. Né? Deram um nome por ele ser um cara que não se identificaria com nenhuma filiação e tal, né? Um cara livre, e o uniforme para desvincular ele de qualquer ligação com a SHIELD. Desculpas para ele ter esse uniforme, que eu sempre achei o uniforme do Nômade bem genérico. Uma das coisas que nunca me entrou na cabeça é porque o uniforme do Nômade tem uma pequena capa. Ele não voa, ele não chega nem perto disso. Sempre me perguntei. Isso não está explicado aqui, né? O uniforme é bem genérico, a razão para ele ganhar o uniforme é bem genérica. Ele tem esses discos no uniforme que eram coisas que eu achei que também haviam vindo com ele quando ele foi desperto. Ele estava em hibernação, ele havia sido o Buck dos anos 50, se não me engano, né? E aí eu achei que havia vindo com ele, mas veio no uniforme, os tais discos atordoantes que ele tem, que também sempre achei muito esquisito. E enfim, como vocês podem perceber, nesta fase aqui eu só tenho críticas ao personagem. Eu nunca achei o personagem interessante, mas foi extremamente satisfatório ver como surgiu esse uniformezinho nada a ver dele e como ele se tornou o Nômade, como ele deixou de ser Buck para ser o Nômade. Ele veio a me interessar muitos anos mais tarde, quando ele começou a ser publicado nas Super Aventuras Marvel, ou pelo menos foi lá que eu conheci o personagem, nas Super Aventuras Marvel, e ele passou a ser realmente um nômade. Estava viajando pelo interior dos Estados Unidos, ainda tinha seus discos atordoantes, mas usava uma arma.
né, tipo uma 12 cano cerrado, estilosona, e ficava viajando ali pelo interior dos Estados Unidos, se metendo em confusão, bizarrices, conhecendo muita gente estranha. Essa foi a fase do Nômade que me conquistou. Aí ele realmente merecia esse nome e se tornou um personagem interessante. Até que isso acontecesse, eu sempre achei o Nômade um personagem muito chato, muito nada a ver. Mas gostei de finalmente ter visto qual é a sua origem. E não me surpreendeu em nada. Eu achei que encaixa perfeitamente com ele nessa fase. Era um personagem fraco, nada a ver, na minha opinião, claro. Que tem uma origem bem genérica, bem nada a ver também. Ganhou o uniforme para participar de uma missão. Ganhou o nome dos caras com uma desculpa esfarrapada. E manteve isso durante um tempo. Personagem nada a ver. Aí é uma história dos X-Men, das origens dos X-Men, quando eles contataram o Anjo e fizeram o Anjo entrar pro grupo. Até que é uma história, até já passei a história de tão curtinha que é. Até que é uma historinha legal, apesar de ter pouquíssimas páginas, é interessante para ver como o cara veio parar lá, mas também não tem nada demais. É uma história com desenhos do Werner Roth e argumento do Roy Thomas. E aí há outro motivo pelo qual eu achei interessante falar dessa gibi, porque tem o Indiana Jones. Na época, nos anos 80, Indiana Jones era um sucesso estrondoso, né? Havia explodido nos cinemas. Todo mundo amava os filmes e a Marvel não perdeu a oportunidade de lançar uns quadrinhos com o personagem. Não sei falar exatamente do quanto esses quadrinhos fizeram sucesso. Eu particularmente me dividia muito. Li algumas aventuras do Indiana Jones em quadrinhos que achei legais e outras que achei bem meia boca. Essa é uma delas. Historinha meia boca, historinha boba com tanto que vocês estão vendo que eu estou folheando. Pessoal, eu estou folheando sem abrir muito a revista, porque por ela ser lombadinha quadrada e já ter uma certa idade, ela estoura facilmente na cola e eu não quero estourar, né? E também porque a aventura em si não tem muito o que falar. Como eu estou dizendo, é uma historinha bem meia boca, tentando misturar um romance, um pouco de humor, um romance do Indiana Jones com envolvimento, como sempre, com nazistas e busca por um artefato. Acaba sendo meio genérico. Era a Marvel tentando surfar na onda da época, né, no hype da época que o filme fazia. Até quem é que escreveu? Deixa eu falar a respeito de quem escreveu e quem desenhou a história, né? Acho que isso faltou, eu devo isso pelo menos. A história do David Michelin e os desenhos do Gary Camille. Não, Michelin escreveu. Enfim, andei lendo o Almanaque do Capitão América e ele me trouxe como bônus real saber finalmente de onde diabo saiu esse personagem que sempre foi muito dispensável na minha opinião, chamado Buck, né? Que depois virou Nômade. Na verdade, então não era esse personagem chamado Buck, né? É o Nômade. Sempre quis saber de onde saiu. Eu sabia, claro, que ele era o antigo Buck dos anos 50 que assumiu a identidade de Nômade. Mas sempre me perguntei por que diabos ele havia escolhido esse nome, por que diabos ele havia escolhido esse uniforme que pra mim sempre foi ridículo. E tá aqui as explicações. Um personagem genérico com uma origem bem genérica. Mas, como eu disse, muitos anos no futuro, ele viria a ser um personagem que eu gostei muito de ler as aventuras. O tempo passa, as coisas mudam e às vezes mudam para melhor. O que você acha daquela fase do Buck em que ele se torna um nômade de verdade, viajando pelas estradas vicinais do interior dos Estados Unidos, combatendo todo tipo de bizarrice e estranhezas possíveis? Vocês gostam? Não gostam? Preferem essa fase mais clássica? Deixa aí nos comentários que eu vou gostar de saber. Neste vídeo, se você gostou, aquele likezinho maroto pra mim, pro meu querido mestre do terror. E nós já fomos.